Pronto. Então, muito boa noite, todo mundo. Estou aqui para explicar de uma forma breve o funcionamento da Mentoria Errando a Trave 2025. Fechado, pessoal? Muito boa noite quem está aqui ao vivo comigo, quem vai assistir a gravação também, provavelmente deixarei essa gravação disponibilizada. Então, quero mostrar para vocês, já compartilhando a minha tela, como funciona o Errando a Trave na nossa turma de 2025. A gente teve a turma no meio de junho, mais ou menos, né? Depois de uma semana gratuita de aulas que eu fiz no YouTube, a turma completou relativamente rápido, acho que foi 3 dias, mais ou menos, né? Acho que abriu segunda e fechou quinta, eu acho, mais ou menos. E nesse momento a gente está com 4 vagas remanescentes de 4 pessoas que tiveram problemas e precisaram sair do projeto dentro do período de garantia, obviamente, como eu vou mostrar para vocês. A gente tem uma garantia, o aluno ele tem um prazo para ele testar o produto, ver se é o que ele realmente deseja, e e por qualquer motivo, né, se ele precisar sair dentro desse prazo de garantia, ele tem esse direito. Às vezes acontece da pessoa se apertar financeiramente, né? Geralmente é o que ocorre, e aí vou disponibilizar essas 4 vagas de volta para a galera. Fechado? Eu vou então compartilhar aqui minha tela com vocês e passaremos a explicação de como tudo funciona e tudo mais. Slides na tela, slides na tela, os 4 pilares do Errando a Trave. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem 4 pilares. O primeiro pilar, eu sempre friso ele bastante, se chama transferência de conhecimento. O que que é isso? É você realmente ter conhecimento de como estudar para concurso. Estudar para concurso, falando aqui de área fiscal, área de controle, que é o foco do nosso projeto, não é uma atividade simplória. É uma atividade que tem muitas nuances, tem muitos detalhes. A gente tem muitas matérias para estudar ao mesmo tempo. A gente tem muitas atividades para fazer dentro do estudo dessas matérias. Então, é um erro você achar que estudar para um concurso de alto nível é uma coisa simples, é algo parecido com o que você fez no ensino médio, na faculdade. Por isso, principalmente o aluno que é mais iniciante, o aluno que ele não tem tantos anos de bagagem ainda, é muito interessante ao entrar no projeto você fazer um nivelamento realmente de todo o conhecimento que você precisa sobre como estudar, né? Sobre metodologia de estudo, o que funciona, o que não funciona, o que dá mais resultado, o que dá menos resultado. Isso se chama transferência de conhecimento. Como que é feito principalmente dentro do nosso programa? Por meio de um curso base que eu estruturei para realmente te ensinar a estudar para concurso da área fiscal e da área de controle com tudo que você precisa. Onde está esse curso base? Bom, você ao entrar no Errando a Trave, você ao entrar no Errando a Trave, como que eu apago esse negócio? Meu Deus. Isso. Ao entrar no Errando a Trave, você recebe acesso à nossa plataforma. Nossa plataforma, nossa área de membros e tudo nosso está centralizado aqui dentro. Você entrou, recebe o login. E a primeira coisa que você faz é justamente consumir esse curso base para fazer essa transferência de conhecimento, esse nivelamento. Cara, eu sou iniciante, eu estou engatinhando aqui, estou começando a estudar para a área fiscal, para a área de controle. E assim, em termo metodológico, tem muita coisa que eu preciso aprender para eu conseguir estudar realmente bem. E aí, logo que você entra, você
faz essa transferência de conhecimento toda. Estou esperando aqui a sala de aula carregar, pronto. A sala de aula carregou e você faz essa transferência de conhecimento. Aqui um módulo introdutório, boas-vindas para você, explicando tudo como funciona, todos os seus primeiros passos. Aqui temos as sessões de mentoria que já fizemos, as que vamos fazer no futuro, ficam todas disponíveis aqui gravadas. São sessões em que eu respondo às dúvidas dos alunos. E a primeira coisa que você faz é consumir aqui módulos 0 a 6. Esse aqui é o nosso curso base de metodologia de estudo. Isso aqui vai levar você de onde você está, em termos de conhecimento de como estudar para a área fiscal, para a área de controle, até o conhecimento que eu tenho. Por exemplo, eu que tenho 6 aprovações em concurso da área fiscal, da área de controle, já ajudei aí mais de centena, não, mais de 70 alunos do nosso projeto a efetivamente passarem para auditor. E você vai ter acesso a tudo isso em poucas horas. Em poucas horas, porque os videozinhos são realmente curtos. E o objetivo desse curso aqui é realmente pegar assim, velho, tudo que é extremamente relevante. Eu quero que você saiba logo que você entra no projeto. Então, passando aqui por cima, módulo 0, fatores críticos para o sucesso. Você estudar para concurso é uma questão de tomada de decisão. Você estudar bem é tomar boas decisões dentro do seu estudo. Ir para um lado ou ir para o outro. Tomar a decisão X ou Y. Então, antes mesmo da gente falar de concurso público, a gente fala de como tomar boas decisões. E você vai ver que isso não é uma coisa simples, né? Existe uma literatura vasta em termos de tomada de decisão. Como podemos tomar decisões que vão nos tender a uma probabilidade de sucesso maior? E aqui eu trago o que eu considero de relevante para você, antes de qualquer coisa, aprender a tomar decisão. Que decisão? Ah, tem um concurso X ou Y aqui para fazer. Qual que é mais negócio? Qual que eu devo fazer? Então, assim, você tem várias formas de tomar decisões. O objetivo aqui é te treinar a tomar decisão baseado em dados, baseado em números, baseado em estatística, em probabilidade de sucesso. Esse é o nosso grande objetivo. É a gente abandonar o achismo, abandonar como se diz, as emoções, o que está no noticiário e tudo mais, e tomar decisão focada em resultado, focada em números, focada em esperança de sucesso, probabilidade de sucesso. E aqui você aprende a fazer isso. Aqui, no módulo 1, a gente entra em detalhes sobre a área fiscal e sobre a área de controle. Entra em detalhes no sentido de como cada uma dessas áreas funciona, qual você deve escolher ou o que ponderar com relação a qual escolher. Quando você Por que você estuda para a área e não para um concurso em específico? Isso tem um motivo muito claro, isso é muito importante, é um erro grande quando você é, não estuda para uma área e sim para um concurso em específico, né? Não vou entrar no detalhe do detalhe, mas aqui eu mostro. Quando dá para você migrar de uma área para outra? Quando dá para você fazer provas de outras áreas? E aqui, fugindo daquela ideia de concurso escada e indo para uma ideia de concurso de oportunidade, que é um concurso que você faz aproveitando a base que você tem na área que você já está estudando e não ficar mudando de área toda hora. Porque quando você muda de área, você dá muitos passos atrás na sua caminhada e aqui a gente fala sobre tudo isso aqui. No módulo 2, eu entro especificamente na neurociência do aprendizado, falando aqui sobre o que que a literatura, né, científica traz para a gente como estudo eficaz focado em concurso público. Cada, cada coisa que a gente vai estudar, né, tem particularidades. Falando aqui especificamente de concurso público, como que esse bicho funciona? Como que a gente aprende as matérias que a gente precisa aprender e levar até o dia da prova, né? Então aqui a gente entra aqui, fala sobre
os padrões de cobrança das bancas examinadoras, de onde eles vêm, e por que que você fazer o domínio desses padrões de cobrança é importante, e como a gente vai fazer isso. A gente fala sobre como funciona dentro do nosso cérebro o processo de aprendizado, frisando principalmente a parte que a gente aprende cada informação apenas baseado em outra informação pré-existente, a gente não aprende nada do zero, do absoluto zero, a gente aprende uma informação ligando ela a outra pré-existente. Isso tem implicações muito importantes, tanto na forma com que a gente aprende, como na forma com que a gente esquece. E entender isso vai refletir em coisas lá na frente que a gente vai ver, como, por exemplo, como estruturar o meu avanço nas disciplinas, como estruturar as minhas revisões. A gente tem que entender antes como a gente aprende, como a gente esquece, para a gente ter clareza de como vão fazer revisões, por exemplo, né? Falamos aqui sobre os diferentes tipos de informação no estudo para concurso. As informações elas são gradadas de acordo justamente com a pré-existência de conhecimentos, né? Então, uma informação que ela é muito lógica, ela é de fácil assimilação por você. Ao passo que uma informação que ela não, ela não é tão lógica, ela não vem de uma lógica primária, ela vem, por exemplo, de uma decisão arbitrária, sei lá, uma alíquota, é 15% e não 20%. Por que que é 15 e não 20%? Por que que é 17 e não 18%? Não tem um porquê, ou seja, não tem uma lógica clara nisso. Essa informação, que a gente chama de informação de memorização bruta, é uma informação de uma natureza diferente de uma informação mais lógica, que seria, por exemplo, a ideia de porcentagem, a ideia de proporcionalidade, o se então que, né, que é uma ideia lógica. E todas as informações de estudo para concurso elas estão gradadas numa escala entre informações de cunho de memorização bruta e informações de cunho lógico, mais lógico, sendo que nenhuma é 100% só de memorização, nenhuma é 100% só lógica. Todas elas estão numa escala. E entendendo isso, entendendo que essas informações aqui você precisa, você aprende uma ligando na outra, e você precisa partir do entendimento lógico conceitual, você estuda um estudo por camadas, que é justamente um estudo que vai te permitir, primeiro, você pegar o que é conceitual, o que é lógico, e aos poucos ir avançando para as partes do conteúdo que são mais, digamos assim, de memorização, de picuinha e de coisa que você tem que saber simplesmente porque é perguntado na prova mesmo. Né? E na prova a gente tem todos os tipos de conhecimentos são exigidos, mas o grande erro principalmente para o iniciante, é o quê? É você entrar para estudar um assunto pela primeira vez e achar que você vai decorar tudo ali. E achar que é isso que você deve fazer. E não é. E isso gera muito problema para a gente no futuro. E aqui você entende realmente tudo sobre tudo isso que eu falei para você aqui de uma forma muito sucinta, e isso aqui também está muito sucinto. No módulo 3, só pegar uma água aqui, que eu já estou com a boca seca, você entende isso tudo que eu te falei, porém, isso tudo que eu te falei, porém, aplicado às matérias da área fiscal, da área de controle, que a gente vai estudar. Essas matérias da área fiscal e da área de controle são aproximadamente 15 matérias, né, por cada área. Essas 15 matérias, para cada uma, eu entro aqui comentando como nós vamos estudar cada uma dessas disciplinas, em todos os aspectos que você puder imaginar. Falar se a gente vai dar preferência para estudar em vídeo, se a gente vai dar preferência para estudar em PDF, qual a diferença do estudo por PDF para o estudo por vídeo, estudo por PDF para o estudo por livro, os materiais teóricos que, que a gente mais recomenda. E aí entro aqui, matéria por matéria, como você está vendo na tela aí, comentando os pontos principais de maior dificuldade. Então, sei lá, contabilidade, você tem um vídeo aqui meio que já anunciando para você tudo que a gente vai estudar, tópico a tópico, e quais as particularidades, quais as dificuldades de cada tópico que você vai enfrentar e o que que você tem que ter em mente
ao fazer o estudo de cada matéria e de cada tópico de cada matéria. Então, em contabilidade, a gente vai e entra cada um dos tópicos que a gente tem aqui para estudar, comenta a respeito das diferentes bancas, como funciona para cada banca, assim como fazemos para todas as outras disciplinas aqui. Aqui no módulo 4, a gente entra no estudo de pré-edital, novamente. Você não estuda para um concurso em específico, você estuda para uma área. Você estuda para a área fiscal, você estuda para a área de controle. Por quê? A gente tem. Pessoal, pode mandar dúvidas que vocês tiverem aí, tá certo? Que terminando a exposição aqui, eu vou responder a todos. Beleza? Você estuda para a área fiscal. Você não estuda para um concurso em específico da área fiscal. Você estuda para a área de controle. Você não estuda para um concurso em específico da área de controle. Isso por uma série de motivos. O principal deles é que, assim, velho, você tem uma gama de concursos excelentes que caem as mesmas matérias, basicamente, e que você consegue formar uma base que você tem condição de, um pouco mais adiante, um ano adiante, um ano e pouco adiante, o concurso que sair da área fiscal ou da área de controle que te interessar, você consegue ir lá e prestar. Você não tem o menor motivo para cismar com um concurso em específico só, que talvez, muitas vezes, é um concurso que cai matérias diferentes dos outros, tem particularidadezinhas diferentes dos outros, e que você não sabe quando ele vai sair. Você não deve ficar na mão de um concurso ser publicado ou não, sendo que você tem uma área, e formando uma base nessa área, você consegue atacar qualquer um que sair. E consegue atacar, inclusive, provas de outras áreas, muitas vezes. Muitas provas de outras áreas. Então, você forma a base para a área fiscal. Assim, mas eu quero o fisco do meu estado. Tudo bem, mas você vai estudar para a área fiscal da mesma forma. Você não vai estudar só as matérias que caíram no concurso do seu estado, que às vezes o concurso que teve no seu estado já tem 10 anos que o edital aconteceu. E concurso é algo dinâmico. Você tem que se basear o quê? Pelos últimos editais da área, entende? Como um todo. E não um concurso que aconteceu, sei lá, Cefaz, Mato Grosso do Sul, que aconteceu em 2006. Meu amigo, 2006 não tinha nem, né? Tinha nem WhatsApp, meu amigo. Então o mundo é outro já, certo? E aqui a gente entende como que a gente vai formar essa base. Como que a gente vai pegar as diferentes matérias e vai organizar esse estudo, concatenar esse estudo para vê-las com tudo que a gente precisa fazer. Ver a teoria, fazer exercícios, fazer revisões e tudo mais. E aqui eu explico tudo que a gente vai fazer nesse estudo. Para quê? Para que você tenha ciência do que você está fazendo. Essa é a transferência de conhecimento. Você vai ter o planejamento pronto nas suas mãos. O seu único trabalho vai ser sentar e estudar. Vou te mostrar o planejamento daqui a pouco. Mas, mais do que te dar um planejamento para cumprir, eu quero que você saiba o que você está fazendo. Porque quando você sabe o que você está fazendo e você faz e você faz, você tem a otimização ali de um negócio já está pronto. Você só precisar sentar para estudar. Mas ao mesmo tempo você tem clareza que o que você está fazendo é bom e vai dar resultado, porque você sabe como foi construído, aí você une o melhor dos dois mundos, né? E é isso, essa é a grande ideia. E aqui mostra aqui, né, como vamos organizar o estudo para a área fiscal, como vamos organizar o estudo para a área de controle, como vamos organizar as revisões, isso tudo na camada um de base conceitual, que é ver as matérias todas a primeira vez, devagar, bem feito. Na camada 2 de aprofundamento, o que é isso? Já terminei de ver a teoria, agora eu vou revisar toda a matéria, fazendo revisões e muitas questões, e voltando à matéria, revisando, tudo isso de uma forma bem organizada, como vou mostrar para vocês no planejamento mesmo, aqui é a explicação do que é feito, né? Aqui no módulo 5
explico todas as nuances de como você vai, é, já estando com essa base bem formada, vai deixar de estudar para a área e aí sim afunilar para um concurso em específico cujo edital foi publicado. E isso se chama pós-edital. E tem muitas nuances nisso aqui. Tem, assim, muita coisa que a gente desenvolveu que você precisa entender para fazer um planejamento de pós-edital que realmente te leva até a aprovação. Coisas, assim, bem refinadas, como a forma com que você vai estudar, principalmente fazer questões. Se você conhece meu conteúdo, você provavelmente já viu falando bastante sobre isso. Como que você vai determinar alocações entre as disciplinas, ou seja, do meu tempo total, como que eu parto esse tempo entre as diferentes disciplinas, aqui no contexto de pós-edital? Isso é responsável por grande parte do resultado que você vai ter, né? Quando você entende a lógica da curva de aprendizado que a gente tem em cada disciplina, em que quanto mais forte você está numa matéria, menos pontos você tem a coletar ali, quanto mais fraco você está, mais pontos você tem a coletar ali. É óbvio que você não pode estudar cada disciplina de uma prova, mesmo que todas valham a mesma coisa, você não pode estudar todas da mesma forma, porque em algumas você já tem poucos pontos a coletar ali, porque você já está muito bom. E outras você tem muitos pontos a coletar, porque você ainda está fraco nela, você ainda tem pontos incrementais a ganhar ali. Então, você determinar essas boas alocações dentro do pós-edital vai ser responsável por grande parte do seu resultado, bem como a forma de estudar especificamente, fazendo questões, não só isso, né, mas principalmente fazendo questões e dominando o histórico de cobrança da banca examinadora. No módulo 6 eu entro em análise pós-prova, como pegar o seu resultado e analisá-lo, para tirar conclusões dali e poder retroalimentar o seu processo de estudo. Beleza? Esse Essa é a nossa transferência de conhecimento que você faz logo ao entrar no programa, né? Nossos alunos já fizeram isso aqui tudo, os alunos da turma. E, além disso, a gente tem 3 mentorias específicas dessa turma que já estão disponíveis aqui para você, justamente tirando dúvidas dos alunos. Aqui, tirando dúvidas, dando as coordenadas iniciais, passando as orientações iniciais dentro do projeto, aqui tirando dúvidas justamente sobre a metodologia de estudo, sobre esse curso base, módulo 0 a 6, e aqui tirando dúvidas sobre o planejamento, o GPS, errando a trave, que eu vou mostrar para vocês como funciona. Ainda na transferência de conhecimento, quando eu fiz isso aqui, eu sei que se você está entrando numa mentoria, é porque provavelmente você tem pouco tempo. Você quer ter tudo muito bem organizado e ter certeza que você vai extrair resultado do que você está fazendo, justamente porque provavelmente você trabalha, provavelmente você não tem tempo de organizar o seu estudo. Então você quer otimizar a sua vida, você quer otimizar o seu processo. Então eu sei que não é o sonho de consumo de ninguém você entrar na mentoria e ter um monte de aula para você assistir, porque você já tem que estudar, você já tem várias coisas para fazer. Por isso, quando eu fiz isso aqui, eu me esforcei ao máximo para fazer isso aqui o mais direto ao ponto possível e, assim, velho, com o que é essencial. O que é, assim, isso você precisa saber. Se você não souber isso, você vai fazer merda. Isso aqui é imprescindível para você ter resultado. Né? Como o exemplo que eu te dei, por exemplo, velho, você não entra para estudar direito administrativo, pega a aula e tenta decorar tudo. E o porquê que isso vai dar problema? Para que você entenda isso e quando você for estudar a matéria, você ter clareza disso, cara, não é a hora de eu decorar tudo. Eu tenho que entender o conceitual aqui. A hora de decorar tudo é lá na frente, ela vai chegar. Então perceba que a lógica disso aqui é você, digamos assim, eu sei que as pessoas têm preguiça disso aqui, né? Eu também teria preguiça, sendo sincero. Mas tá aqui porque na minha visão, é imprescindível. É imprescindível, porque se não fosse, eu tiraria, certo?
a lógica disso aqui é que, assim, velho, independente do que você faça, você vai passar milhares de horas estudando até você conseguir passar para auditor. Não tem o que você vai fazer que você vai passar em 500 horas de estudo. Não existe nada que você possa fazer. Você vai passar milhares de horas de estudo. Então, se você tem uma ferramenta que isso aqui, você consome isso aqui em 3 dias, né? Você tem uma ferramenta que, digamos assim, em 6 horas você vai usar para potencializar o resultado de, sei lá, de 3.000 que você vai estudar, é óbvio que você deve fazer isso, né? Você está pegando, sei lá, 6 horinhas do seu tempo para potencializar o resultado de 3.000 que você vai gastar de qualquer jeito. Então, é óbvio que isso aqui vale a pena. Nossos alunos já mataram tudo isso aqui, os alunos da turma, e eu tenho certeza que isso aqui vai agregar muito para você. E aí, claro, eu não consegui esgotar tudo, porque a gente tem muitas nuances, tem muita coisa, a gente tem muita engrenagemzinha para ajustar em termos de metodologia de estudo. Então, para isso, para tudo que eu precisava aprofundar mais, eu não queria que ali ficasse muito extenso, eu gravei uma aula avançada. A gente tem hoje 33, 32 aulas avançadas sobre metodologia de estudo para a área fiscal e para a área de controle, que são assim pontos muito específicos. Isso aqui você vai consumir conforme a sua demanda. Assim, aluna, simulados é algo que eu gostaria de entender melhor. Não, tá aqui. Então, a aula só sobre simulados. Luna, o que que eu faço na reta final, nas últimas semanas da minha prova? Tá aqui, né? O passo a passo do estudo das últimas 4 semanas para a prova. Tudo detalhadinho. Sei lá, tenho 2 concursos para escolher qual eu vou fazer. Em que eu me baseio? A gente tem uma metodologia aqui para você escolher qual das provas prestar. Entendeu? É, sei lá, parei de estudar e estou voltando agora. O que que eu faço para otimizar essa retomada? Tá aqui. É, sei lá, sou lerdo para resolver prova. Tenho dificuldade de agilidade. Dentro da área fiscal, você precisa ser rápido na resolução das provas, porque eles botam o tempo apertado, justamente para dificultar a prova mesmo. Então, se você tem dificuldade com isso, a ferramenta está aqui, está tudo explicadinho para você o que que você vai fazer, né? E aí, é, aqui eu não tenho a preocupação de, não, tem que fazer um videozinho de 5, de 10 minutos para que a pessoa não tenha entendendo. Aqui eu aprofundo 1 hora, sabe? Tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Então, tá aí. É, como otimizar o processo de resolução de questões? Como identificar as lacunas e fechar as lacunas de uma forma mais eficaz, fazendo bem feito e não gastando tanto tempo? Temos 2 aulas sobre isso. É, fazer ou não resumos? Como construo materiais de revisão? Tem aqui, e eu entro aqui, ó, matéria a matéria, o que que eu acho que você deve fazer na construção de resumos e materiais de revisão, tudo explicadinho aqui para você. Beleza? Matéria, matéria. Anki, como eu utilizo? Em que momento eu começo? Para que matérias eu uso? Para que matérias eu não uso? Tá tudo aí explicado para você, matéria a matéria. A gente entra em matéria a matéria. Tem até uma aula com um terapeuta aqui. Estou muito ansioso. O que que eu faço? Tá aí. Revisões, detalhando mais. Revisões teóricas. Como estudar lei seca? Tá aqui. Uma aula avançada sobre análise pós-prova, análise de resultado depois da prova. Filtros de questão, como construir fio de questão. Dentro do planejamento está tudo pronto. Mas você quer saber como constrói esse fio de questão? Tá aqui para você. Só você entrar aqui e ver como que você constrói filtros de questão. Tem até um estudo aqui mostrando qual o papel do acaso dentro da aprovação. Acredite se quiser, tem um papel relevante e aqui a gente destrincha isso aqui. Falando sobre estudo reverso, falo sobre estratégia de resolução de prova, né? Muita gente
Novamente, a dificuldade com agilidade dentro das provas da área fiscal, da área de controle, que às vezes você deixa a questão para trás e deixa de passar na prova por causa disso. Então, eu desenvolvi uma sistemática para você gerenciar tempo de prova. Essa sistemática está aqui, é, prontinha aqui para você utilizar. E tá tudo aí. Essa é a nossa transferência de conhecimento. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Então, vamos prosseguir com os demais nossos demais pilares da nossos demais pilares da mentoria. Esse é só o primeiro, certo? Então, temos o curso base e o curso de aulas avançadas. Temos o planejamento em pré-edital para formar a base, que é o GPS em Randatrava. Como funciona o GPS, que é um planejamento que você recebe logo ao entrar no programa e ele é individual e personalizado. Primeiramente, a gente tem que entender, igual eu te falei, já te dando um parâmetro objetivo aqui, que é o mesmo que eu passo nos meus alunos. Velho, para você prestar prova na área fiscal ou na área de controle, você tem que pegar um edital que sair, você tem que já ter visto pelo menos uns 80% da ementa dele e tá num nível, digamos assim, um nível 8 pelo menos, sabe? Algo próximo disso. Digamos assim, as matérias ali que vieram no edital, eu já vi ali pelo menos uns 80%, e eu tenho um desempenho ali, sei lá, por volta de 80% nas questões que eu faço em casa. Claro, em grandes números, né, pessoal? Não é porque, meu desempenho tá 75, aí não posso fazer. Não, nem assim que funciona. Isso aqui é um norte, correto? Para que você consiga entrar em pós-edital e desembolar ele bem, você precisa disso aqui, certo? Obviamente, é uma minoria das pessoas que estudam para a área fiscal, que estudam para a área de controle, que estão nesse ponto aqui. É uma minoria. Justamente por quê? Velho, porque isso aqui é um grande funil, na verdade. Concurso de alto nível é um grande funil. O que que eu quero dizer com isso? Né? Deixa eu até fazer no outro sentido, que é isso aqui. Que é isso aqui. O que que eu digo que é um grande funil? É porque, saiu a notícia que vai ter Cefaz Bahia. Aí, tipo assim, um monte de gente que nunca estudou para concurso da área fiscal e tudo mais, não, tem interesse, eu quero ganhar o mesmo salário do Luna. Vai sair Cefaz São Paulo. Eu quero ganhar aquele salário. Né? Então, você tem uma massa de pessoas que esses aqui são, assim, os gostaria, né? Eu gostaria de ganhar o salário, mas assim, nunca estudou, nunca sentou para estudar de verdade. E aí, essas pessoas vão tentar estudar, não vai estudar de qualquer jeito, não vai ter constância, porque a maior parte das pessoas só quer estudar depois que a prova sai, depois que a prova sai já era, igual eu te falei, pô, a prova saiu, você não tem isso aqui, já era, não tem milagre que você vai fazer, né? Então, essas pessoas aqui, os gostariam, são a maioria. E aí, essas pessoas, sei lá, gostaria, vou começar a estudar. Só que das que gostariam e vão começar a estudar, quantas realmente persistem? À medida que o tempo vai passando, à medida que o tempo vai passando, essas pessoas, elas simplesmente param. Elas vão fazer qualquer outra coisa. Concurso, não é para mim. Tá muito difícil. Tô cansado. Tô trabalhando. Mas cansado trabalhando todo mundo tá, né? Algumas pessoas vão avançar e vão chegar, digamos, até aqui, que é esse ponto que eu te falei aqui, que vão fazer pós-edital, vão conseguir prestar a prova
com chance real de passar, né? Aqui ainda as pessoas agarram, né? Porque não é porque você chegou ali que você vai passar automaticamente. E cá no fundo do funil, você tem os aprovados. É assim que funciona, sendo muito sincero com você, né? Você quer ser auditor, o que você tem que fazer? Você tem que avançar nesse funil. E avançar da forma correta. Como eu estou te dizendo, faço isso, mexo com o concurso da área fiscal, como aluno, como estudante, desde 2015 e 2016. Como mentor, desde 2020. Quem são as pessoas que eu já vi que passam nessa bagaça? Dentre alunos, meus conhecidos, amigos pessoais, tem um monte de amigo pessoal, gente que estudou comigo, que viu que eu passei e veio me pedir indicação do que fazer, o que não fazer, virou aluno de mentoria e tudo mais. O que que as pessoas fizeram? Formaram base, avançaram nisso aqui até o momento que elas chegaram nesses parâmetros aqui e aí sim foram fazer prova. Sendo muito sincero, você fazer diferente disso aqui, você torna uma coisa que já é difícil. Não estou aqui para mentir para ninguém. Muito mais difícil ainda. Muito mais difícil ainda. Se você, o concurso da não sei o que vai sair, dá tempo? Não, não dá tempo. Você vai perder seu tempo, vai perder dinheiro, né? E da minha parte, eu gosto que as pessoas tenham resultado. Eu gosto que a pessoa que está fazendo o negócio que eu criei, ela tenha resultado. Então você tem que ter ciência disso aqui. Qual que é o seu grande desafio? O seu grande desafio é formar base, é você ter condição de prestar a prova. Para isso aqui, você vai gastar estudando de uma forma muito boa, muito correta, entre 1 e 2 anos. Você não tem para onde correr. Sou extremamente sincero nisso aqui. Você não tem para onde correr de começar e ser iniciante, e você está começando do zero, e você, em 6 meses, em 9 meses, você está prestando prova e passando. Caso absolutamente excepcional. Já lembrando que, tipo assim, você ser aprovado já é exceção. Porque a maior parte das pessoas, velho, infelizmente, o mundo dos concursos é um negócio assim, a maior parte das pessoas, hoje ela quer ser auditor fiscal, semana que vem ela tá trabalhando com qualquer, já tá fazendo qualquer outra coisa, não tem nada a ver mais com o concurso da área fiscal. A resiliência das pessoas dura em média 2 meses, 3 meses. Então, é óbvio que a pessoa que avança aqui já é a minoria, né? Então, o seu grande objetivo é o quê? Formar base. Você tá com a base feita, velho? Tá tudo tranquilo. A vida vai fluir muito mais fácil daí para frente. Como nós vamos formar a base? Nós vamos formar a base da seguinte forma: por meio do GPS. O que que é o GPS? Uma ferramenta que eu desenvolvi junto com meus colaboradores para primeiro, né? Acho que explicar o nome já diz tudo, né? Você está aí na sua casa, você está começando a estudar agora, ou você já estuda há mais tempo, e você, sei lá, já estudou algumas disciplinas, outras não, em umas você está bom, em outras você está mais ou menos, em outras você está ruim. É o normal. Ou às vezes você está no zero mesmo, que acontece bastante. Ou seja, você está no ponto A da sua trajetória. Seja esse ponto A zerado, né? Ou você já fez alguma coisa. E você quer ir para o ponto B. O que que é esse ponto B aqui? Esse ponto B é justamente esse aqui, ó. Eu quero que quando sai um edital, eu já tenha visto 80% da ementa dele e já esteja com um desempenho bom naquilo que eu já vi, porque aí eu vou conseguir cair para dentro dele, pegar as particularidades, estudar a legislação específica,
fazer as questões só da banca examinadora da minha prova, prestar a prova com chance de passar. Então, eu quero ir do ponto que eu estou até esse ponto B, né? Esse ponto B, ele é conhecido nosso, né? Porque a gente, a gente tem parâmetros para dizer assim, não, a partir daqui você está com a base formada, você consegue fazer prova. Esse caminho a percorrer, ele também é conhecido, porque eu tenho as diferentes disciplinas para a área fiscal, eu tenho as diferentes disciplinas para a área de controle, e eu sei o que que eu tenho que fazer para estudar aquelas matérias. Eu sei os assuntos que eu tenho que estudar, eu sei o que que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar teoria, eu tenho que fazer exercícios, eu tenho que fazer revisões, e tenho todo um passo a passo para seguir ali. Eu tenho, digamos assim, o roteiro do que seguir. E se você me fala onde você está, ou seja, o que você já estudou, né? O que você já estudou e o nível que você tem naquilo que você já estudou, independente de quem você seja, eu consigo traçar a sua rota do ponto A para o ponto B, né? Então, a gente desenvolveu lá em 2022, muito antes desse negócio aí de, né, inteligência artificial e isso ser popular, a gente desenvolveu um algoritmo para não só fazer um planejamento com o aluno, mas para coletar todos os dados que a gente precisa do aluno, ter todo o caminho mapeado, como se fosse, digamos assim, ah, isso aqui é onde você está na cidade. Eu tenho todas as ruas da cidade mapeadas e se você quer chegar até o shopping, por exemplo, eu sei onde é o shopping. Você me falou onde você está, eu tenho todas as ruas mapeadas, eu sei qual é o caminho que eu vou desenhar para você ir até o shopping, correto? Essa é a ideia do GPS. Como que isso funciona? Pronto, deixa eu mostrar para você. Funciona da seguinte forma: você entrou no projeto, você recebe o seu GPS. O GPS é uma ferramenta dentro do próprio Google, dentro do Google, você recebe ela no seu e-mail, né? Algo bastante simples assim de utilizar, não tem dificuldade nenhuma. E o que que acontece? Você está vendo a minha tela? Essa primeira tela se chama Meu Ponto de Partida. Nesse meu ponto de partida, você vai simplesmente informar aqui para mim, frisando que a gente tem o GPS para a área fiscal, tem o GPS para a área de controle, correto? GPS área fiscal, GPS área de controle. Então, eu peguei aqui o área fiscal, tudo que eu mostrar da área fiscal vale o mesmo para a área de controle. O que que acontece? Você entra aqui em meu ponto de partida e eu tenho aqui todas as disciplinas que a gente vai estudar para formar a base na área fiscal, né? E mais que todas as disciplinas, eu tenho todos os assuntos que vamos estudar. Você pode ver que são muitos assuntos, tá vendo? Percebe que são muitos assuntos? Pronto. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e você vai me informar o que que você já estudou, o que que você não estudou, certo? Então você vem aqui e, sei lá, auditoria. Não, auditoria não, vou pegar outra matéria. Sei lá, português eu já estudei. A única matéria que eu já estudei é português. Então você vai vir aqui e vai. é, Vamos pegar aqui, matemática financeira, que é a mais curta. A única matéria que eu estudei foi matemática financeira. Então, informo para você aqui o que que eu já estudei. Matemática financeira eu já estudei tudo. Beleza. Já estudei todos esses assuntos aqui. Não tem erro. Já estudei. Independente do desempenho que você tenha. Estou perguntando aqui, você já estudou? Já estudei. Então, a única matéria que eu estudei foi matemática financeira.
No momento que você informa isso, o GPS identifica, e você vem aqui nessa aba 2, simulados iniciais, o GPS identifica, olha, a única matéria que ele já estudou por completo é matemática financeira. Então, para essa matéria que ele já estudou por completo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um simulado sobre parâmetros controlados. Você vê aqui, você tem notas de referência, você tem um simulado com 60 questões que foram escolhidas de uma forma premeditada, e você vai fazer esse simulado. Onde esse simulado está? Como sempre, dentro da nossa plataforma. Tudo dentro da nossa plataforma integrado. Então, você vai pegar aqui simulado inicial, matemática financeira, você vai baixar e vai executar o simulado. O simulado como qualquer outro, com 60 questões, abrangendo toda a disciplina, toda a matéria. E aí, esse simulado, a gente tem notas de referência a respeito dele, que a gente consegue dizer assim, com relativo grau de confiança que, assim, se você foi abaixo de determinado valor, não tá bom. Se você foi entre determinado valor, entre determinada nota e determinada nota, tá ok. Se você foi acima de determinada nota, tá show. Beleza? Isso para cada uma das matérias. Então você fez o simulado e aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah, você teve uma nota acima das duas notas de referência. Você é classificado. A sua classificação de desempenho é apto a avançar. O que que isso significa? Isso significa que o GPS vai pegar tudo aquilo que você. Aqui a gente está falando só de matemática financeira, né? Mas se você já tivesse estudado, digamos assim, 7 matérias, todas as 7 apareceriam aqui para você. Você ia fazer isso para 7, né? Falando aqui de matemática financeira. O GPS ele pega essa informação de que você já estudou matemática financeira, você tem um desempenho bacana em matemática financeira e você vai avançar nisso aqui. O que que é avançar? Você não vai estudar a matéria de novo. Você vai apenas fazer revisões e questões. A gente vai jogar você para frente. Vai jogar você para tarefas mais avançadas de matemática financeira, que são revisões e muitas questões, e não ficar vendo a teoria pela primeira vez. Por quê? Qual que é a lógica? A lógica é que eu quero, ao máximo possível, otimizar a sua vida. Então, se tem algo que você já estudou que dá para aproveitar, vamos acelerar, porque a gente tem muita matéria para ver e muita coisa para fazer dentro de cada uma. Então, a gente tem sempre essa preocupação de tentar, velho, forçar a barra para a gente avançar o mais rápido possível. A gente não quer ficar agarrado 1000 anos. Porém, se você não tá bom na matéria, né, e a gente consegue dizer isso aqui para você por meio das notas de referência, não, não tá bom, sei lá, fiz e tirei 38 só. 38 para matemática, para aquele simulado em específico, cada simulado tem notas de referência diferentes. É a nota assim, ok, então você não está apto a avançar, você vai ter revisões mais focadas naquilo, para aquela matéria. Então, aquela matéria vai aparecer na sua grade com revisões mais focadas, você tem que dar uma voltada, uma revisada boa nos assuntos, mas também não for uma desgraça completa que você precisa reestudar tudo. Por quê? Se for uma desgraça completa, aí você reestuda, você não tem que fazer, né? Você chegou aqui, você tirou 2 em 60. Você não sabe nada, né? Sabe nada. Mas se é algo ali que, não tá tão ruim assim, é só dar um reforço, a gente vai só dar um reforço. Porém, se foi uma desgraça completa, aí você precisa realmente rever a matéria e vamos considerar que não, isso aqui não está estudado porque o desempenho está muito insuficiente, né? Todas essas informações, né?
tudo que você já estudou, cada assunto que você preencheu aqui, que você já estudou, né? Cada assunto que você preencheu, que você já estudou, essa informação, o nível que você tem naquilo que você já estudou, essa informação, então a gente sabe, né? O que você já viu, o nível que você tem no que você já viu, a gente sabe onde que a gente quer chegar, né? Que é naquele parâmetro de conseguir fazer prova, e a gente tem, digamos, as ruas da cidade, que são os roteiros de estudo que a gente tem que seguir em cada disciplina. Com quais disciplinas vamos começar? Ó, nós vamos começar, a gente começa com essas 7 disciplinas aqui, porque elas são de maior incidência. A gente avança nelas e depois quando a gente está em 60% de avanço dessa, a gente adiciona outras 3, né? E aí a gente fecha a teoria dessas primeiras e leva essas aqui até 60% de avanço e adiciona outras. Então a gente construiu um caminho a seguir por meio dos roteiros de estudo de todas as disciplinas. Todas as disciplinas foram roteirizadas com teoria, revisão e exercícios. Cada tarefinha de estudo, todas foram divididas em tarefas de estudo. Cada tarefa de estudo é programada para durar mais ou menos 3 horas. E você, tendo a informação do que você já estudou, o nível que você está naquilo e todas as tarefas de estudo que você tem que cumprir até você chegar no nível que a gente quer chegar para conseguir fazer prova, você tem o seu GPS traçado. O que é ter o seu GPS traçado? É justamente ter um planejamento de estudo que ele computa todas essas informações e é traçado para você de forma pessoal a sua realidade, disso que eu te falei e também do da carga horária que você quer estudar. Aqui você tem que estudar com a carga horária que você desejar, né? O importante é que você seja constante. Fala assim, aluna, consigo estudar por volta de, sei lá, 22 horas por semana. Aqui a gente está sempre num controle semanal, 22 horas por semana. Cada tarefinha de estudo do GPS é programada para durar mais ou menos 3 horas. Então, se você vai estudar, digamos, consigo estudar 24 horas por semana. Cada tarefa de estudo é programada para durar 3 horas. Então, você tem capacidade de cumprir 8 tarefas por semana, certo? E aí, você cumpre o seu GPS na carga horária que você quiser, né? Então, você define quantas tarefas você quer fazer por semana e, por conseguinte, qual a carga horária você quer seguir por semana. Então, um aluno que tem mais tempo, eu quero fazer 9 tarefas por semana, que é mais ou menos 27 horas de estudo, né? E aqui não tem carga horária ideal, pessoal. A carga horária é a carga horária que você consegue fazer factível na sua rotina e você consegue fazer ela indefinidamente. Toda semana você consegue cair para dentro dela. Então tá aí. Nosso aluno, vamos supor que ele vai estudar aí 27 horas por semana, que é uma carga horária já alta, já é bem alto. Você nem precisa disso tudo. Se você estudar 20 horas por semana, já é factível. Então, o que é esse seguir o GPS? É simplesmente, né? Você preencheu tudo ali, e eu não entrei no detalhe de como preenche, porque a gente tem uma aula aqui dentro, que é a oficina de utilização do GPS, que ela está aqui, que é, digamos assim, uma das primeiras aulas que você consome aqui, porque nela eu realmente te mostro como preencher a ferramenta, né? Botãozinho a botãozinho, já botando aqui as principais dúvidas que podem surgir e não tem dificuldade alguma, é algo realmente muito simples, certo? É, E aí, o que que é isso aqui? O que que é seguir o GPS? É simplesmente, vamos supor, você está aqui fazendo, o seu GPS está na semana 1. O que que você tem que fazer? A tarefa português 1, né? A tarefa contabilidade 1, tributário 1, administrativo 1 e tudo mais. Então, vamos supor, hoje eu vou fazer aqui contabilidade 1. O
que é fazer a tarefa contabilidade 1? É você vir aqui, roteiros de estudo do GPS, você vai baixar o roteiro e você vai baixar o roteiro e vai simplesmente cumprir o que está te mandando fazer aqui. Então, no início do roteiro, eu trago aqui dúvidas frequentes, né? Coisas aqui para te ajudar no estudo com relação a dúvidas que você pode ter na utilização do GPS. Falo aqui sobre a matéria em si, como funciona, quais são as particularidades e tudo mais. Falo onde a matéria está encaixada no GPS, né? Seja para a área fiscal, seja para a área de controle. Falo todos os assuntos que vamos estudar dentro da disciplina, né? São muitos assuntos, você pode ver. Fala aqui, qual o material didático que eu recomendo você seguir? Recomendo você seguir o curso do professor Silvio Sandi do Estratégia. Porém, pessoal, os roteiros e tal observação aqui, você consegue seguir ele com qualquer material didático, seja do Estratégia, seja do Direção, seja do GRAM, seja do que você quiser, porque os roteiros são feitos sobre o assunto e não sobre um curso específico. A gente recomenda o curso, determinado curso, mas você pode seguir o roteiro utilizando o material de estudo que você desejar. Beleza? Né? Dou dicas aqui a respeito de cada disciplina, mostro aqui o que cai mais, o que cai menos e tudo mais, e roteiros de estudo. Então, o que é contabilidade geral 1? Você vai estudar esses tópicos aqui, estudar os tópicos abaixo do seu material didático, auxílio dos resumos, contidos nas dicas de estudo, quais são os tópicos, conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Então, você vai no seu material teórico e vai estudar esse assunto. E aí, integrado aos roteiros de estudo, você tem resumos esquematizados que a gente elaborou. Esses resumos, eles contêm, em termos conceituais, tudo aquilo que você precisa ter certeza que você compreendeu. Essa é a ideia do resumo. A nível conceitual, você tem entendimento de tudo isso que está aqui no resumo? Tá ok. Então você vai usar esse resumo aqui, velho, das mais variadas formas, né? Você pode usar ele como seu principal material de revisão depois. Você pode estudar o material e complementar esse resumo. Você pode, para algumas matérias, você pode até usar esse resumo como seu material base principal, se é uma matéria que você precisa avançar mais rápido, por qualquer que seja o motivo. Não é o recomendado, mas você pode fazer isso. Então, você tem aqui para cada tarefa de estudo os assuntos discriminados e você tem aqui os resuminhos prontinhos aqui para você atentar para o que é mais importante. Ele é tudo esquematizado, tudo bonitinho, só para fazer esses resumos aqui, quantidade de ex-aluno aprovado que eu contratei para fazer isso aqui, vocês não fazem nem ideia. Ficamos anos criando esses resumos aqui. Gastei aí, reinvesti, na verdade, né? Alguns milhares de reais do projeto na confecção desses materiais, para tudo ficar bonitinho para você hoje aí entrar e estudar. Então tá tudo aí disponível, né? Igual tá em contabilidade, tá para as outras disciplinas, né? Com todas as dicas. Isso aqui feito por uma pessoa, pessoal, que acabou de ser aprovada num concurso de auditor, que é o concurso que você está estudando, pessoas que tinha acabado de passar, que eu ia chamando para ajudar. Os resumos foram supervisionados por mim para algumas disciplinas, alguns assuntos. Eu próprio parei para elaborar e tudo mais. Então, tá tudo aí disponível para você, assim como tá aí para contabilidade, né? E aí, a tarefa, ela tem ali a tarefa teórica, estudar a teoria com um resuminho.
tem exercícios, e aí temos aqui, na sequência, vem a tarefa de revisão, e aí faça uma revisão desses assuntos aqui e faça o caderno no TEC, e aí você abre o caderno está aqui prontinho para você, você só clica e abre o caderno. Tudo prontinho aqui para você, você vai executar. E assim como você executou aqui para contabilidade, você vai executar para as outras disciplinas todas. Beleza? Show! Né? Deixa eu baixar aqui o de constitucional, por exemplo, né? Então, é a mesma lógica. Certo, pessoal? Para finalizar, o que que acontece? O GPS, assim como a gente fez aquela primeira avaliação de desempenho, né, aquela avaliação de desempenho inicial, o GPS ele é dividido em 7 estágios. São 7 etapas da preparação da formação de base que coincidem justamente com o fato de, estou estudando determinadas disciplinas, agora eu vou adicionar outra, né? É mais ou menos essa lógica. Estou estudando essas matérias aqui, vou adicionar outra. Então, eu mudei de estágio. É isso, né? Deixa eu só mostrar aqui, constitucional, né? É a mesma lógica, né? Dúvidas frequentes. Falo aqui sobre a matéria, tudo bonitinho, é, tudo bonitinho, qual curso, histórico de incidência, o que cai mais, o que cai menos, e aí os roteiros de estudo, introdução ao direito constitucional, estudar os tópicos abaixo pelo material didático com auxílio dos resumos contidos nas dicas de estudo, quais os assuntos, sentidos da Constituição, estrutura, classificação, aplicabilidade das normas e os resumos aqui, direto ao ponto, para você, com tudo bonitinho aqui para você estudar e formar a sua base nas disciplinas. Então, assim, eu tenho a consciência bem tranquila que pessoa que entra na mentoria e ela não estuda, e ela não forma a base, e ela não fica em condição de prestar a prova e buscar a aprovação, é porque ela não quer. Que ela não quer, porque não tem como eu estudar pela pessoa. Eu posso fazer tudo para ela. Agora, eu estudar, eu não tenho como. E mesmo que eu tivesse como também, eu não ia fazer, né? Porque estudar para concurso é chato para um cacete. E eu já cumpri a minha cota disso aí. Já estudei para isso muitos anos. Agora, a minha vida é tentar ajudar você a estudar. Mas eu estudar não tem jeito. Mas, em termos de facilidade para você, você tem um negócio que é aderente ao que você precisa, é personalizado, é feito com base nas suas informações e sua única preocupação é sentar e estudar. Tem tudo roteirizado com as dicas de estudo, com os roteiros, com os resumos, tudo aí bonitinho para você. Então, é uma questão realmente de da pessoa querer cair para dentro e querer estudar, porque isso ninguém vai poder fazer por ela. E e não existe truque de mágica que vai te livrar de cair para dentro das matérias e estudar. Isso não existe o que fazer. Prosseguindo, né, pessoal, como eu estava falando, a gente tem 7 estágios dentro do GPS. Então, comecei a seguir meu GPS, e aí vamos pegar aqui uma pessoa que está estudando, carga horária é maior. Comecei a seguir meu GPS, vou fazendo as tarefas que vêm para mim, e tudo dando certo, e vou avançando e tudo mais. E aí chega um determinado momento que aparece aqui para você uma tarefa diferente, que é a tarefa de simulado fim do estágio 1. O que que isso significa? Significa que ao final de cada estágio você passa por uma nova avaliação de desempenho, justamente para ver, para cada disciplina que eu estudei ali, como que eu estou. Eu estou bem para avançar para o estágio seguinte, eu estou mais ou menos e tenho que dar uma reforçada, ou eu estou uma desgraça completa e que eu tenho que rever as coisas antes de andar para frente, né? E aí, você vem aqui na aba 6, simulado de evolução, e
você tem aqui 7 simulados para fazer, um de cada disciplina que você estudou no estágio 1. Novamente, onde que esses simulados estão? Tudo dentro da nossa plataforma. Ó, simulados iniciais estão aqui, simulados de evolução estão aqui, né? Área fiscal, estágio 1, estágio 2, estágio 3, os simulados estão aqui disponíveis. E aí, você baixa, executa o simulado da mesma forma que eu te mostrei do simulado inicial, e algo parecido acontece. Se você tem uma nota que supera os benchmarks, você está apto a avançar. O que que acontece? Nada. Você simplesmente, nessa matéria, você vai avançar para o estágio 2. Determinada matéria, você tem uma nota razoável. O que que acontece? Você vai ter revisões a fazer. Em determinada matéria, você está uma desgraça completa. Então, o que que a gente vai fazer? Não só botar revisões para você fazer, mas recomendar você dar uma revisitada na matéria que você estudou de forma geral, porque realmente está muito ruim. Beleza? E aí você vem aqui e tudo isso aparece novamente aqui no meu GPS para você. Ou seja, o que está em vermelho aqui são as tarefas que você tem que reestudar, tá vendo? O que está em amarelo são tarefas de revisão que você tem que voltar nelas, e isso você tem que fazer antes de avançar para o estágio 2. Beleza, fez isso. Agora você está no estágio 2. Você vai continuar cumprindo o seu GPS. Você vai continuar cumprindo o seu GPS. E, em determinado momento, você vai terminar o estágio 2 também. Você vai passar por uma nova avaliação de desempenho que vai fazer a mesma coisa. Em determinado momento, você vai terminar o estágio 3, vai passar por uma nova avaliação de desempenho e vai acontecer a mesma coisa. Correto? E dos dados que a gente tem, e a expectativa que eu posso passar para você é que, finalizando o estágio 3 com um desempenho muito bom, desempenho bom mesmo, bacana, ou finalizando o estágio 4 com um desempenho pelo menos bom, pelo menos ok, você vai ter condição de prestar qualquer prova da área fiscal, se você estuda para a área fiscal, qualquer prova da área de controle, se você estuda para a área de controle. Beleza? O objetivo aqui não é te ensinar a mexer na ferramenta, porque para isso a gente tem a aula gravada já e muito mais detalhada do que isso aqui. Outras coisas que a gente tem é que a gente tem aqui um registro de estudos, é uma planilha de acompanhamento integrada também, em que você vem aqui, preenche a data, né? Então, vou fazer aqui aquela tarefa ali, contabilidade 1, né? Então, você veio cá, fez contabilidade 1. Qual o assunto? É introdução à contabilidade. Então, você preenche o tempo que você gastou fazendo teoria, o tempo que você gastou nos exercícios, quantos exercícios você fez, quanto acertou. Pode botar comentário se quiser, e você tica ela aqui como concluída, né? Quando você faz isso. Miraculosamente, a tarefa fica verde no seu GPS. Que beleza, né? Essa aba aqui de registro de estudo, ela alimenta também essa aba de progresso, ou seja, quantas tarefas eu já fiz de cada disciplina, né? Tá vendo aqui, ó, contabilidade, ó. Ali eu informei que eu já fiz uma. Então, você tem aqui a aba progresso, correto? E isso gera também o nosso painel de desempenho com as estatísticas gerais do seu estudo. Questões resolvidas, acerto, percentuais de acertos, erros, exercícios por semana, em termos de número de exercícios feitos, em termos de percentual, quebrando a série de dados por disciplinas, então, questões feitas por disciplinas, percentual de acerto por disciplinas,
Você consegue quebrar uma matéria em diferentes assuntos também. Então, contabilidade ali, os diferentes assuntos de contabilidade, quantas questões fiz de cada um, qual o percentual de acerto eu tenho em cada um, em que semana eu fiz questão de cada coisa. Você consegue ver tudo isso aqui no painel de desempenho. Devia ter pegado a planilha preenchida para mostrar todos os indicadores aqui para você, mas agora já foi. Mas fica tudo aqui bonitinho, mostrando tudo para você. Fechado, turma? Fechado? Então, esse é o planejamento pelo GPS errando atrás. Outros dois pilares que temos aqui também, e para finalizar, outros dois pilares do nosso projeto são outros dois pilares são o planejamento em pós-edital, que é justamente como você adapta o seu planejamento de estudo para não só formar base na área, mas agora estudar para um concurso em específico que foi publicado. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, eu estou regravando a nossa sistemática de pós-edital toda para 2025, porque tem diversas funcionalidades novas que eu vinha utilizando ao longo ali do ano passado e desse ano, e usando, inclusive, algumas coisas de inteligência artificial, que dá para aprimorar bastante coisa na o planejamento de estudo ele sair mais rapidamente, né? A ideia é que você consiga fazer isso aqui, digamos assim, rapidamente, em uma manhã, você está com tudo definido ali, tudo que você vai fazer para a prova que você vai prestar. Então, estou regravando isso aqui nesse momento, mas a gente tem no programa uma sistemática pronta para você estudar para provas em específico também que sejam publicadas. E o nosso quarto pilar é a consultoria individual comigo, né? Sou eu que respondo o meu aluno, sou eu que estou ali para ajudar ele, né? É via e-mail, centralizado no e-mail, por quê? Porque esse e-mail só os alunos têm, né? É um e-mail exclusivo dos alunos, né? E o WhatsApp, meio mundo tem meu WhatsApp, direct no Instagram nem se fala, né? Agora, um e-mail de alunos é só de alunos, então a minha prioridade sempre é responder os alunos, né? Esse retorno no e-mail é em até 3 dias úteis, né? Porque preciso de um prazozinho aqui, né? Para me organizar, porque tem direito também como se diz, a ficar doente, por exemplo, né? Não tem jeito, como sou eu que dou o suporte, né? Por exemplo, ficar doente, eu tenho pelo menos 2 dias para melhorar. Nesses dias para trás mesmo eu estava gripado, né? Então, tem esse prazo, 3 dias úteis. E, obviamente, é individual e personalizado. Estou lá para ajudar o nosso aluno na dúvida, na dificuldade dele. E sou eu mesmo que estou lá. Sou eu que te respondo, sou eu que te ajudo. Fora todas as outras funcionalidades que temos. Beleza? Pronto, pessoal. Esse é o nosso Errando a Trave 2025. Como você pode ver, tem bastante coisa. E não foi à toa que a turma completou em 2 dias, né? Porque, modéstia à parte, você não vai achar isso aqui em outros lugares aí não, certo? E aí, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Consultoria individual. Deixe eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Pronto, pronto. Deixa eu ver se vocês estão vivos aí. Se tiver dúvida, pode mandar, pessoal. Espero que tenha ficado bem completa a explicação. O que que acontece? Vamos lá, então.
Ah, vi uma coisa aqui, queria mostrar para vocês. Queria mostrar para vocês um instante. Um instante. Deixa eu voltar para a tela aqui. Só para mostrar para vocês aqui algo que chegou para mim aqui essa semana passada, inclusive, dia 9 aqui, de uma aluna de mais tempo, 2024, né? Ela fez algumas perguntas sobre o GPS, né? Estava com algumas dúvidas ali sobre o GPS e e aí entrei no GPS dela para ver tudo que ela tinha feito. Aí eu mandei para ela aqui. Creio que está tudo solucionado lá na sua planilha. Dê uma olhada. É só questão de puxar a fórmula para baixo. Tá tudo certo. E aí falei para ela, fiquei muito feliz em ver que fez tanta coisa e já avançou tanto no seu estudo seguindo a ferramenta. Desde agosto de 2023, com boa constância e seguindo tudo bonitinho. Parabéns. Se Deus quiser, colherá os frutos. Aliás, como você usou a ferramenta tão bem, queria te pedir, quando você tiver tempo de me retornar sem pressa, um feedback sobre o uso da ferramenta, né? Tá vendo a data aqui, né? 9 de julho, né? Desde lá, no início, se te ajudou de fato e o quanto, principalmente no sentido de que dificuldades teve, se algo não estava claro, dificuldades em matérias, em qual foi tranquilo, qual você teve dificuldade, o que você sentiu falta na ferramenta, o que me sugere implementar para uma próxima versão. A percepção de quem usou a ferramenta no dia a dia é o melhor termômetro que está top e do que ainda pode melhorar. Abração e qualquer dúvida, tamo aí. E aí, e aí, ela me respondeu. Muito obrigada, todo mundo. Eu já avancei muito, estou muito feliz. Só não avancei mais porque trabalho. Então o ritmo é mais lento do que eu gostaria, mas ele é constante. Vou te dar meu feedback sobre o GPS com muito prazer, porque eu amo essa ferramenta. Eu estava muito perdida antes dela. Vamos lá. Enfim, o feedback foi que não tive nenhuma dificuldade em usar a planilha, assistir sua live dando uma explicação geral e depois assistir ao vídeo. Achei as informações didáticas e claras. E aí, ela continua falando basicamente do estudo dela, não senti falta de nada na ferramenta. Ela fala, a única coisa que eu sugeria é que algumas matérias eu gastei muito tempo na tarefa, talvez valha a pena rever a divisão das tarefas e tudo mais, né? Trago isso simplesmente para quê? Porque esse é o típico caso que eu desenhei aqui. Esse é o típico caso da pessoa que chegou no fundo do funil. E eu não tenho a menor dúvida que essa aluna, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser auditora. Não tem a menor dúvida. Isso aí é fava contada. É fava contada. E eu fico muito feliz de eu ter feito parte disso, não só assim, num pós-edital, em que orienta a pessoa ali 2 meses. Não, velho. Ela tá desde, né, tá quase fazendo 2 anos que ela tá seguindo um negócio bonitinho, igual ela falou, cara, trabalho, só não fui mais rápido porque minha carga horária de estudo é muito pequena, porque eu trabalho, mas eu sempre fui constante e ela já fez praticamente tudo que precisa fazer. Daqui a pouco vai estar fazendo prova e vai ser aprovada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, cara, sendo muito sincero, né? Todo no mercado de concurso há muito tempo. É um mercado que, assim, tem muitas ressalvas com relação a ele, porque a gente sabe que
A gente sabe que, assim, as pessoas no Brasil são muito imediatistas, as pessoas querem o resultado para ontem, e a maior parte delas, sendo muito sincero, não está disposta a fazer o que essa aluna, por exemplo, fez. Quer cair para dentro do negócio e toda semana você está executando, tá tudo pronto para você, você não vai ter dificuldade, você vai ter o tempo otimizado. Sua única preocupação é sentar e estudar tudo esquematizado para você, mas você vai ter que cair para dentro. Você vai ter que avançar no funil. E assim, o mercado de concurso, sabendo que a maior parte das pessoas, no fundo, não quer estudar e não vai estudar, é muito feito de promessinhas de atalhos. Ah, o estudo reverso. Ah, não sei o que do o Anki do não sei das contas. Agora com a inteligência artificial, as pessoas, né, virou moda também agora assim, enfiar a inteligência artificial nas coisas, muitas vezes sem fazer sentido, né? Só para botar o nome, né? E da minha parte, como você pode ver, né, se eu sair da frente, né, tudo que você está vendo ali, ó, tudo isso aqui é premiação do nosso projeto. Fora os 70 alunos aprovados, fora os podcasts e entrevistas com aprovados e tudo mais, a gente tem essa cacetada de premiação que a gente recebeu do nosso projeto, dentro de mentorias, de projetos digitais e tudo mais. E eu acredito que isso é baseado principalmente em duas coisas. A primeira delas é: isso aqui é feito para te dar resultado, não é feito para te agradar. Não é feito para, ah, mas eu quero fazer a prova do TCU que vai sair daqui 3 meses e estou começando agora. Você faz um planejamento de estudo para mim, Luana? Não, não faço. Minha mentoria não é para você. Porque eu não posso te vender uma coisa e te entregar um planejamento porque você me pediu, mas eu não acredito nele. Eu não acredito. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer, digamos assim, graças a Deus, né, eu sempre tive modéstia à parte, assim, eu sempre tive uma receptividade muito grande dentro do mercado de concurso no sentido dos alunos. Então, assim, eu nunca precisei fazer barulho para arrumar aluno de mentoria. Geralmente, quando tinha vaga, né, sempre foi assim, eu fazia uma semana no YouTube em que eu dava conteúdo gratuito, explicava a metodologia, abria a vaga, completava e era isso, né? Então, assim, você não tem, você primeiro que eu sou servidor público, né? Eu não vivo de mentoria para concurso. Então, assim, estritamente eu não tenho a menor necessidade de vender isso para ninguém, porque eu não pago despesa minha nenhuma com isso. Isso serve para mim como, digamos assim, um excedente, talvez, sei lá, talvez eu vou aposentar mais rápido por causa disso, sei lá. Mas, no frigir dos ovos, não muda muita coisa na minha vida. Nem em termos de padrão de vida, não muda muita coisa na minha vida, porque meu padrão de vida é meio baixo, dependendo do tanto de dinheiro que eu ganhar, e o excedente vira mais investimento do que tudo. Então, graças a Deus, assim, eu sempre tive o direito de fazer o que eu acho que dá resultado e não precisar fazer só para agradar o que uma pessoa está pedindo, porque geralmente a pessoa iniciante, ela nem sabe o que que ela pede. Ela não tem conhecimento de concurso. Então, eu sempre tive a postura de, velho, eu vou fazer o que eu acho que eu dou resultado, que dá resultado, e é isso. Quem quiser colar, cola. Quem não quiser também não tem problema. A vida é assim, né? Nem todo mundo vai se identificar com todas as propostas. A minha proposta é sempre a proposta do que eu acredito, né? E de fazer o que eu acredito que vai gerar resultado na vida da pessoa. E acho que por causa desse alinhamento a gente conseguiu gerar tanto resultado. E, né, um segundo ponto é que além desse foco em resultado, o que está relacionado com isso também é você ser, como que eu posso dizer? É você ser sincero com as pessoas, sabe? Ser sincero com as pessoas está relacionado, mas de certa forma é diferente, né? Foco em resultado é meio que assim, cara. Ah, eu quero fazer tal coisa. O que que você acha, Luna? Você faz o planejamento assim para você? Eu falo assim, não.
Meu planejamento é esse aqui que eu te mostrei, porque eu acredito nele. É ele que eu acho que dá resultado. Então, se você quiser colar na mentoria, é dessa forma. Então, meu foco é mais em dar resultado do que em atender o que determinada pessoa quer, certo? Quando eu digo isso aqui, eu digo mais no sentido assim, estudar para a área fiscal, estudar para a área de controle, estudar para concurso de alto nível é algo desafiador e que você tem que querer fazer mesmo. Você tem que querer fazer. Você tem que querer passar pelo processo. E não existe atalhem que vai te eximir de passar por esse processo que te mostrei aqui e tudo mais. E eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é ser sincero com as pessoas, porque muita gente quer isso aqui só por causa do dinheiro, só por causa do salário, só por causa do status, da qualidade de vida, mas a pessoa não tem sangue nos olhos para cair para dentro para estudar. Tem muita gente que não tem sangue nos olhos. E eu sei disso porque, velho, eu já estudei para isso e eu sei como é pesado, eu sei como é pesado em muitos aspectos e não tem disposição para fazer isso. Tem muita gente que, velho, tem muita gente que não consegue abdicar de nada para cair para dentro. Então, essas pessoas, elas vão procurar os atalhinhos, elas vão, né? Cada dia tá fazendo prova num trem diferente, ela é refém da prova sair, não sei o quê. A pessoa não vai pegar o GPS do Luna, sentar e estudar e formar base nas matérias, que é assim que você faz. E daí um ano e meio, você tá começando a prestar a prova, que você tá passando pelo processo, a pessoa não vai fazer isso. Então, nesse sentido, eu sou muito sincero que, tipo assim, se você não quer passar pelo processo, isso aqui não é para você, sabe? Não é para você. Você tem que estar disposto a passar pelo processo. Eu não sou o cara do atalhinho, eu não sou o cara do hack da aprovação, eu sou o cara da construção. E construir algo leva tempo, né? Então, minha função é clarear sua mente para o que você precisa construir, de que forma você vai construir, te dar ferramentas para você construir o mais rápido possível, mas sendo muito sincero com você que esse mais rápido possível é o quê? É amanhã? Não é. Esse mais rápido possível é um tempo que, na minha opinião, é curto. Um ano, 2 anos, você não faz nada em 2 anos. Quanto mais você mudar a sua vida, muitas vezes, da água para o vinho. A minha, por exemplo, eu mudei da água para o vinho, sendo aprovado na área fiscal, né? Saí da cidade de 3 mil habitantes, hoje moro em Salvador, tenho a qualidade de vida excepcional, tenho inclusive possibilidade de fazer essas coisas aqui que eu faço com alunos na internet. Se eu tivesse trabalhando na iniciativa privada, será que eu conseguiria? Talvez não, né? Então tem a possibilidade até de estudar outras coisas que eu tenho interesse, fazer, tocar outros projetos aqui também em paralelo e tudo mais. Então, eu mudei minha vida da água para o vinho, né? E você tem a possibilidade de mudar a sua também, só que não vai ser da forma com que a maior parte das pessoas pensa, que vai ser assim, né? E muita gente, infelizmente, no mercado de concurso quer dar essa impressão para as pessoas, quer atender o imediatismo das pessoas, né? Na linha do que eu falei aqui. Se você for por essa linha aqui de só atender, você vai atender o imediatismo das pessoas, você vai vender soluções fictícias para atender desejo das pessoas, mas não vai gerar resultado para ninguém. Certo? Para fechar aqui, pessoal, hoje a gente tem as 4 vagas do projeto remanescentes. Eu até expliquei muito bem aqui o projeto e tudo mais, né? Por vocês que estão aqui, mas também eu vou deixar gravado, porque depois alguém pergunta como funciona, eu não preciso explicar tudo de novo, né? Essas 4 vagas, o que que acontece? O Errando a Trave, a mentoria, o valor dela é R$ 2.000. E é uma assinatura de um ano. R$ 2.000 por um ano. É uma assinatura nesse valor. Então, fora daqui da turma, né? E aqui uma extensão da turma,
Se você quiser entrar, esse é o valor, havendo vaga, R$ 2.000 por um ano. Na nossa turma, eu fiz uma condição muito diferenciada para o pessoal e creio que é por isso que esgotou rapidinho, né? E essa condição eu vou repetir para você nessas 4 vagas que a gente tem, que vou liberar agora mesmo para vocês e fica até completar, que é no plano, nesse mesmo plano de um ano, o valor é R$ 1.297 à vista, R$ 1.297 à vista. Pode ser dividido também em 12 vezes, que dá 12 vezes de 129, creio eu. Isso em 12, né? Esse é o plano de um ano, ou seja, você tem aí R$ 700 de desconto, R$ 700 de desconto para o preço da mentoria fora desse período. E o plano de 2 anos. Se você quiser adicionar 2 anos, você tem. Você consegue adicionar o segundo ano por apenas R$ 500 a mais. Sai a 1.797 o plano de 2 anos. Então, você tem 2 anos para usufruir de tudo que tem no nosso projeto. Dividido em 12 vezes, acho que dá 12 de 179. Então, assim, em termos de valor, sendo muito sincero com você, você vai encontrar alguma coisa que seja melhor do que a mentoria do Cristiano Luna na internet? Talvez você encontre. Talvez você encontre alguma coisa que, na sua avaliação, por exemplo, seja até melhor. Por exemplo, talvez você encontre a mentoria em que o mentor, ele, domingo à noite, ele te manda um áudio de boa noite, desejando uma boa semana de estudo para você, domingo à noite, e que aí você responde ele segunda, 7 da manhã, e segunda, 8 da manhã, ele já te respondeu de volta no WhatsApp, e ele ouve áudio seu de 9 minutos, e se é isso que você está buscando, talvez você vai achar isso melhor que a minha, né? Como eu te mostrei, o suporte no Errando a Trave é via e-mail. Você manda para minha dúvida lá, eu te ajudo, te respondo e a gente toca o barco e você estuda. Então, depende do que você pondera como o que você quer, né? Se para você o importante é você ter uma resposta sei lá, via WhatsApp instantânea, né? Talvez você vai achar que outras mentorias vão ser melhor. Só que a questão é que, assim, em termos de custo-benefício, você não vai achar nada igual isso aqui. Porque, assim, o projeto, ele foi pensado, ele foi desenhado justamente para isso. Tipo assim, você pode achar uma mentoria melhor que a minha, em algum aspecto. Você pode achar uma mentoria, sei lá, pior que a minha, vai achar 1 milhão, né? 1 milhão. Você pode achar uma mentoria que seja mais barata que a minha. Talvez você vai achar, tá? Uma que seja mais cara. Quase todas vão ser mais caras. Agora, sim, você ponderar o custo-benefício disso aqui, você não vai achar nada igual. Não vai achar nada igual, porque foi criado justamente para que o custo-benefício disso aqui não tenha nada igual. Você tem em mente que uma mentoria que entrega algo similar a isso, como mentorias aí que você conhece ou consultorias, você está partindo aí na faixa de R$ 300, R$ 400 por mês. 300, 400. Se você pegar aqui o plano de um ano, ele está saindo a 129. Quanto que é 129? 129, imagina aí que seja, sei lá, vamos botar uma média, que seja 350. Quanto é, quanto é 350 sobre 129? 350 sobre 129. 2,7, ou seja, entre 2 e 3 vezes o valor do Errando a Trave
nessa condição aqui de turma, né? Se você pega o plano de 2 anos, na prática aqui, você está pagando 1.797 por 24 meses. 1.797 por 24 meses, você está pagando R$ 75 por mês. Você compara com 300, dá 4 vezes, né? Aqui, se você pagar à vista, né, 1.297 por 12, você está pagando R$ 108 por mês. Então, assim, a ideia, sendo bem sincero com você, sempre foi isso, sabe? Você vai comparar outras possibilidades que tem, sempre vai ter alguma, isso aqui eu gostei mais da do Lula, isso aqui eu gostei mais de outra pessoa e tudo mais. Mas quando você for fazer a comparação assim, de custo-benefício, o que eu recebo, o que eu pago, isso cabe no meu orçamento, modéstia à parte, nossa paradinha é imbatível, imbatível. Por isso que, graças a Deus, estamos aí, né? Há 5 anos aí fazendo isso aqui com sucesso. E não foi diferente dessa vez. Estamos com as 4 últimas vagas aí. E convido você a fazer parte do programa. Fechado, galera? Então, é isso. Tamo junto e deixa eu parar a gravação e